Então, galera, eu vou mostrar aqui como calcula a porcentagem. Eu vou mostrar primeiro da forma mais usual, que você aprende na escola e tudo, normalmente. E depois eu vou mostrar uma forma de você fazer também, uma outra forma de fazer, que eu considero bem interessante e dependendo pro que você for fazer, para o que você vai calcular, ela se torna bem mais fácil, né? Então vamos lá. Aqui, a pergunta aqui que eu vou usar como base é: quanto é 20% de 300? 20% nada mais é do que 20 sobre 100, ó. Então, 20 sobre 100. Essa palavra de, ela denota na matemática normalmente com multiplicação. Então, 20% de 300 é 20... eu escrevi errado aqui, desculpa. 20%. 20% de 300 é 20% multiplicado por 300, tá? Então aqui é só simplificar, ó, 0, 1, 0, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 20 vezes 3 dá 60. E assim eu achei quanto que é 20% de 300, né? Então, se você aplicar aqui nessa fórmula, aqui você substitui pela quantidade de porcentagem que você quer, aqui o valor total, e você tem a quantidade que equivale a esse tanto de porcento. Essa é a forma como a gente normalmente aprende. Vou mostrar uma outra forma para vocês. Vou calcular esse mesmo 20% de 300, só que utilizando essa outra forma. Então aqui, ó, eu tenho 300, que é o valor que eu quero calcular. É o 20% desse cara aqui. Então, olha só. Eu vou encontrar 3 caras para poder fazer esse cálculo. O primeiro cara que eu vou encontrar para poder fazer esse cálculo, ele é o 1%. O segundo cara, ele é o 10%. E o terceiro cara, ele é o 5%, tá? Então, olha só. Eu tenho 300. Como eu faço para descobrir o 1%? 1% nada mais é de eu pegar essa vírgula, aqui tem uma vírgula, né? E eu andar 2 casas. Então, olha só. 1, 2. Então, 1% é 3. 3,00 aqui, né? Então, vírgula 0, 0 à esquerda, não tem problema. À direita, no caso da vírgula, né? Então, 1% nada mais é do que 3, né? Andei 2 casas, ó. Pum, pum. Isso vale para qualquer número. Então, eu tenho aqui 3. E o 10%, eu só ando apenas uma casa, ó. Então, 300, 10% de 300, eu andei uma casa, ó. Pum, é 30. E o 5%? 5% é metade de 10. Então, se 10% é 30, então 5% é metade. Metade de 30, 15. Então, aqui eu descobri o 1%, o 10% e o 5%. Então, vamos lá. Eu quero descobrir agora o 20%. 20% nada mais é do que 2 vezes o 10%. Ó. Então, é só eu pegar 10% 2 vezes. Ó. 30, que é 10%, mais 30. Ó, 60, o número que eu tinha achado. Agora, no que isso aqui é interessante? Quando eu começo a aplicar em valores maiores, ou valores que são mais complexos, ou coisas que não são tão inteiras. Por exemplo, 20% é inteiro. Agora, se eu for pegar, por exemplo, eu quero encontrar 18% de 2.200. Quanto é 18% de 2.200? É só eu descobrir o 1%, o 10% e o 5%. 1%, como eu tinha dito antes, é só andar a vírgula 2 casas, ó. 1, 2. Então, 1% é 22, ó. Aqui, a vírgula tá aqui, eu andei uma casa, 2 casas, 22. E o 10% é só andar uma casa só, ó. Pum, 220. E o 5%, metade de 10. Então, 110.
Agora, para poder calcular o 18, o que é o 18? O 18 é 10 mais 5 mais 1 mais 1 mais 1. Ó. 10, 15, 16, 17 e 18. Então, olha só. 10 é 220. Mais o 5, que é o 110. Mais 1% 3 vezes. Ó. 1%, 1% e 1%. Somo tudo. Ó. 2 mais 2 mais 2 dá 6. 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8, mais 1, 9. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho que 18% de 2.200 é 396. E com isso eu consigo encontrar números quebrados também, tá? Então, por exemplo, eu quero descobrir quanto é 15,5% desse cara aqui. Então, o que eu vou fazer, ó, eu já achei o 1, já achei o 10, já achei o 5. Então, quanto é o 15,5%? É o 10% mais o 5%, que dá 15, mais 0,5. Quanto é 0,5? Metade de 1%. Então, ó, 0,5% equivale a 11. Então, vamos lá. 15,5 é 220 mais 110, que é 15%, mais 11. 1. 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3. Então, se eu for calcular 15,5% de 2.200 é 341. E eu consigo aplicar isso, por exemplo, para 1% também. Quer dizer, para 0,1% e para a quantidade de porcentagem que eu quiser. Então eu só preciso encontrar por base o 1, o 10 e o 5. Que é bem fácil, né? Então, repetindo. 1% ando a vírgula duas casas. Pum, pum. Então, dá 22 nesse caso aqui. O 10%, só uma casa. Então dá 220. E o 5%, metade de 10%, que é 110. Isso eu posso aplicar para qualquer número, tá? Qualquer número, se eu usar essa regra, eu consigo encontrar, tá bom?